Então, se alguém, se der uma parada para alguém aí, vocês me falam que eu retorno aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui com uma tranquilidade, tá? Bom, primeiro recado que eu tenho para vocês é que eu vou postar hoje o nosso calendário, tá? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor, estou escutando. Sim, professor. Sumiu aqui. Beleza. Então eu vou postar hoje o nosso calendário e mais tarde, né? A aula de hoje, o calendário, essa aula vai gerar uma lista de exercícios, que vai ser o mesmo esquema que nós fizemos lá no primeiro bimestre, né? Só que vai ser invertido. A lista de exercícios vai valer 4 pontos e a prova vai valer 6 pontos, tá? Lógico assim que dessa vez a prova vai ser um pouquinho maior, mas ela vai continuar saindo da lista, tá? Vou continuar tirando a prova da lista, beleza? Então, vamos começar então aqui. Nossa aula de hoje é sobre estrutura de contenção, tá? Então a gente vem falando de solo e esse tipo de obra, de estrutura, né? É uma das mais importantes que nós podemos fazer, utilizar em vários tipos de obras, desde obra rodoviária até obra de construção civil, né, que é prédio, até obra de estrada, até obra de aeroporto, de portos, tudo isso entra em estrutura de contenção. Quando a gente fala em contenção, gente, contenção é o quê? Contenção é de terra, né, de solo. Né? A gente vai perdendo o hábito de falar terra. Na verdade, sempre existe solo, vários tipos de solo, inclusive rocha. Então, quando a gente fala em estruturas de contenção, nós estamos falando em contenção de solo, tá? Também, muitos desses princípios que eu vou apresentar para vocês, eles podem ser utilizados para contenção de água. É muito comum a gente ter reservatórios, né? Reservatórios elevados, reservatórios enterrados, e ter também piscinas. É um reservatório enterrado, uma piscina, um reservatório enterrado. Não é um reservatório para consumo, um reservatório para utilização, mas é um reservatório enterrado. Então, os princípios dessas estruturas de contenção de água, no que tange à estrutura, né, são os mesmos princípios utilizados para estrutura de contenção de solo. O problema é que o solo, como a gente vem conversando aí desde o começo do curso, ele tem um comportamento que é, é muito mais difícil de prever, né? É um comportamento
Isso aqui. Ah, moleque, ligou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Fala Agora comigo. sim, professor. Agora tá. Beleza. Então vamos. Tem que Vamos aqui, voltar os slides aí. vamos começar de novo. Eu vou mais devagar para se acontecer isso a gente não ter dificuldade, tá? Então, tá. Então, o que eu estava falando? Quando se fazem cortes, retiradas de terreno, ó, aqui nós estamos nessa região aqui, uma região virgem de terreno, de morro, e eu quero construir uma casa aqui, ou uma parte de uma casa aqui, não é? Eu quero fazer uma estrada passando aqui. Eu quero fazer qualquer coisa nessa região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte. Eu vou retirar o solo daqui. Essa retirada do solo, ela acontece duas coisas. Esse solo que sai daqui, ele perde estabilidade, porque você afasta as partículas. Você tem as partículas numa determinada situação de compactação, e quando a gente tira as partículas daqui, aí você muda essa situação de compactação. Então, esse solo aqui, se ele for aproveitado de outro lugar, ele tem que ser recompactado, como nós vimos nas aulas passadas. Não é? Recompactação é o quê? Recompactação é você aplicar energia mecânica para poder reaproximar as partículas. Beleza. Cortei, tirei o solo, ó. Eu tinha isso aqui, né? Isso aqui. Agora eu tenho isso aqui. Esse plano aqui, ó. E aqui eu vou fazer minha casa, eu vou passar minha estrada, eu vou botar minha piscina aqui, tá? Vou construir nessa região aí, aonde o solo foi retirado. Veja bem o que acontece. Essa parte do maciço, essa parte que permaneceu aqui no maciço, ela também fica instável. Extremamente instável, perde a estabilidade. Por quê? Porque ela tende a escoar. Nós vimos nas aulas passadas que você atinge um limite, chamado limite de liquidez, que muda de solo para solo, né? Ou seja, quando o seu teor de umidade fica muito alto nessa região aqui, o solo começa a se comportar como líquido. O limite de liquidez muda de solo para solo, mas sempre o solo vai alcançar o limite de liquidez. Então ele vai passar a se comportar como líquido, tá? Então o que vai acontecer? Isso aqui pode vir a escoar, tá? Então eu fiz a casa aqui, isso aqui vai cair em cima da casa, em cima da pessoa, em cima do carro, em cima da piscina. É um acidente extremamente comum, é chato, mas é extremamente comum. Escoamento de maciço, né? Que a gente também chama de talude. Essa região inclinada aqui, a gente chama de talude. Isso aqui escoar, eu já vi várias vezes. Isso aqui cai em dentro de piscina, isso aqui derruba pilar de casa, não é? Porque em regiões muito acidentadas, quando você tem diferenças de níveis muito grandes, isso aqui fica muito espetado, né? Fica muito alto. Então esse solo aqui, ele absorve água e se comporta como líquido, escoa. Então isso aqui fica instável. Existem duas formas de agenciar esse problema aqui. Uma forma é aumentar a iluminação aqui de 30%, né? A partir daqui, né? 30%, 60%, aliás, a partir daqui, 30% a partir daqui. E eu vou aumentar essa inclinação. Vou fazer essa reta aqui, ó. Essa inclinação maior, mais inclinado, o solo vai ter menos tendência a escoar. Isso chama talude, tá? Qual que é a desvantagem desse arranjo? Você precisa de muito espaço. Concorda comigo que nessa inclinação aqui eu preciso de X de espaço aqui. Se eu aumentar a inclinação, eu vou precisar de Y maior que X. Nem sempre nós temos espaço para fazer isso, essas rampas, os taludes. Então, a outra forma de nós garantirmos estabilidade para esse maciço aqui, para esse solo não escoar, é fazer estruturas de contenção. Criar estruturas aqui nessa região, onde eu posso encostar o solo, pensa num muro aqui, com o solo encostado, e esse solo não vai se movimentar, tá? Isso é que são estruturas de contenção de solo. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu assentei aqui uma estrutura de contenção, assentei um murinho aí, tá? E aqui eu posso, esse solo pode escoar, que não vai passar daqui do muro. Quer dizer, a minha casa, o meu carro, a minha piscina que estão aqui, estão protegidas de um eventual escoamento de terreno daqui para cá, tá? Então, isso é para mostrar para vocês
Aqui eu não tenho estrutura de contenção, então a possibilidade do solo escoar daqui para cá, quando ele atingir o limite de liquidez, aqui eu tenho a estrutura de contenção, então eu tenho toda essa parte aqui protegida do escoamento do solo. Detalhe é que essa região aqui, em geral, é a região que fica mais sujeita à chuva. Então, é a região que mais vai levar água, quer dizer, ela vai, em determinado momento, atingir o limite de liquidez dela. Então, por isso que nós precisamos dessas estruturas para evitar que o solo escoe, para evitar acidentes. Tá? Então, em geral, a gente faz isso, né? A gente reaterra, que é o também chamado de backfill. Backfill é aterro por trás. Back é atrás, né? Fill é aterro, tem a ver com aterro a palavra. Então, a gente não deixa as estruturas de contenção desse jeito aqui. A gente reaterra ela, joga material aqui, compacta esse material. Para quê? Para usar essa parte de cima. Evitar o acúmulo de água aqui, evitar o escoamento de água aqui descontroladamente nessa região. Então, tem estrutura de contenção e tem um reaterro, que também é chamado de backfill. Concorda com backfill? Concorda comigo que essa estrutura está sujeita a uma carga violenta aqui? Que carga que ela está sujeita? A carga do solo. Aqui não. Aqui não tem nenhuma carga horizontal chegando na estrutura. Não tem solo encostando nela. Né? Mas a partir do momento que configuro, faço a configuração final do meu aterro, né? Que é quando eu coloco o backfill, coloco o terreno aqui entre a estrutura de contenção e o terreno que foi cortado. Olha aqui a linha tracejada aqui, ó. Esse terreno aqui. Quando eu coloco esse material, sofrer um puxo da água. Mais difícil de calcular, mais difícil de prever, porque solo é mais complicado do que água, tá? Então, olha aqui, ó, definições. A execução de prédio, né? Principalmente quando essa se localiza em áreas limitadas, como nas obras urbanas, de modo geral, tá? Galera, o que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é um subsolo de prédio. Tá vendo o prédio vizinho aqui, ó? Isso aqui é um subsolo de prédio. Para que a gente usa subsolo de prédio? Em geral, estacionamento, né? E as normas de edificação, elas estão ficando cada dia mais restritivas com relação a estacionamento. O que eu quero dizer com isso? Cada vez você precisa de mais estacionamento. Antigamente você botava o carro na rua, você tinha estacionamento para um carro, estava bom. Hoje em dia não, hoje em dia você precisa de estacionamento para 2 carros, dependendo do apartamento, 3 carros. Então, prédio que antigamente tinha um solo, hoje precisa 2, 3. É raro prédio alto com menos de 3 subsolos. É por isso que às vezes você não pode fazer prédio alto em Brasília, porque não dá para fazer 3 subsolos por causa da água. Principalmente por causa da água, por causa do terreno, por causa da água. O World Trade Center, lá em Nova York, ele tinha 7 subsolos, 7 andares enterrados de carro, de estacionamento, tá? Então aqui nós estamos vendo um corte no limite do terreno. Não posso avançar, meu terreno acaba aqui, ó. Então eu não posso fazer uma rampa aqui, porque eu vou perder espaço de estacionamento. Eu não posso avançar para frente, que está a rua. Eu não posso avançar para o lado. Não é? O que a gente faz? Tem que cortar no limite do terreno e fazer contenções para que esse solo que está por fora aqui não escoe para dentro do meu estacionamento. Daqui uns dias aqui vai estar cheio de carro, ó, tá? E aí escoa aqui, cai o muro, pronto, ferrou. Né? Vai estragar os carros, é acidente, dá até morte isso. Então, algumas definições aí da literatura, esse Juperti Júnior escreveu um livro sobre isso, são estruturas projetadas para resistir a empuxo de água, de terra ou água, cargas estruturais, quaisquer outros esforços induzidos por estruturas vizinhas ou equipamentos adjacentes, tá? Então, isso aqui, de vez em quando eu dou uma paradinha para ver se vocês estão aí ainda, porque às vezes cai e eu não vejo. Então, galera, isso aqui, ó, isso aqui tem que suportar laje. É comum a laje morrer aqui, que é uma carga estrutural, né?
a gente apoia a laje nas estruturas de contenção, nos muros de arrimo. Isso aqui tem que aguentar vibração de rua, como nós vimos aí, né, Yuri? Yuri está assistindo a aula aí, nós fizemos um trabalho junto esses dias aí. Cara, vibração de veículo acaba com parede, acaba com estrutura, trinca pilar, trinca forro, trinca laje. Então isso aqui tem que suportar todas as vibrações do terreno que são transmitidas por causa do trânsito de veículos pesados nas ruas, né? Adjacentes, caminhão, trator que passar, tudo. Tem que suportar as cargas do empuxo do terreno, da carga do solo, que está empurrando isso aqui para dentro, e tem que suportar, eventualmente, cargas estruturais, de lajes que vão se apoiar aqui, nessas paredes, né? A estrutura de contenção deve proporcionar a integridade dos vizinhos, já vou explicar por causa disso, durante a escavação. A necessidade de executarmos as contenções, ou ao menos de limitarmos a escavação por taludes, é evidente, a segurança. Mas não é só a segurança, também para ganhar espaço. Talude é isso aqui, ó. Isso aqui é um talude, é uma rampa. Que ele é muito mais barato do que eu construir um muro. Por que eu não uso? Porque eu não tenho espaço. Para fazer talude, eu preciso de espaço. Num lugar desse aqui tem espaço? Não tem espaço. O terreno está terminando na divisa, não é? Então, essa estrutura, ela além de suportar todas essas cargas que eu falei para vocês, ela tem que proporcionar segurança aos vizinhos. Aí vocês perguntam aqui, mas o que tem a ver a minha obra, minha escavação, com os prédios dos vizinhos? É porque escavação perturba as estruturas vizinhas, né? O que é perturbar? Você tem uma configuração de solo aqui, configuração X de solo aqui, de contenção de solo aqui. Contenção não, de compactação natural do solo, né? Quando você escava, dependendo do tamanho da escavação, essa parte que está fora da escavação fica alterada. Você como que promove uma movimentação do solo, mesmo fora da escavação. Quanto maior a escavação, maior a perturbação em volta dela. Então, essa estrutura de contenção aqui, ela serve também para evitar que o solo dos terrenos vizinhos se movimente. Se o solo do terreno do meu vizinho se movimentar, ele vai ter, por exemplo, problema de rachadura. Né? Vocês já ouviram falar aí, um vizinho chamar um laudo, porque estão construindo um prédio aqui do lado, fizeram um buraco e minha casa rachou. Racha. Pode rachar. Pode rachar sim, porque essas grandes escavações aqui perturbam o entorno. Você promove um escoamento de solo no entorno. Então, isso aqui não serve apenas para garantir o espaço e a segurança na sua edificação, também nas edificações dos vizinhos. Tá? Porque fundação também acontece isso. Quando você vai fazer fundação, também se perturba a vizinhança. A que mais perturba é aquela estaca cravada. Pum, 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 as pancadas, né? Aquilo perturba, racha prédio, difícil de fazer, ruim de fazer. Então, podemos estudar diversas técnicas de execução, né? Enfocando de diferentes maneiras. Então, por exemplo, pela existência ou não da contenção. Se for uma contenção, né, uma estrutura, um terreno, uma escavação contida, é porque tem uma estrutura de contenção. Aí a gente chama de contido. Quando não tem estrutura de contenção, quando você não precisa construir nada, a gente chama de talude. O que é um talude? Mais uma palavra nova para vocês, eu estou virando engenheiro, né? É uma rampa de terra. Talude é uma rampa de terra. Quanto mais seu solo for colapsível, quanto mais seu solo tiver tendência a escoar, mais inclinado tem que ser o talude, tá? Qual que é o talude menos inclinado que tem? O de rocha. Ele pode ser horizontal. Por quê? Porque não tem tendência a escoar. Eu posso cortar uma parede de rocha e deixá-la lá 90 graus. Agora, à medida que eu tenho, por exemplo, um solo de argila, extremamente escoável, extremamente colapsível, a inclinação do talude tem que ir aumentando. Tá? Às vezes, dependendo da obra, é possível fazer contenção de terreno sem usar estruturas construídas, só taludes. Mas é necessário ter espaço. Quando você não tem espaço, não tem jeito de usar talude. Esse dia eu fui numa chácara cheia de talude. Maravilha, cara, tinha espaço.
Ele fez um corte lá no alto do terreno, fez uma rampa de terra bem suave, plantou grama na rampa e pôs a casa lá no morro, mas ele tem espaço. Se fosse um lugar sem espaço, não ia dar para usar talude, né? Só assim, como observação, a grama serve para aumentar a estabilidade do talude. Ela não deixa aquela parte inicial ali do terreno, da terra, escoar com a enxurrada, né? Tá? Outra forma de você definir contenções são provisórias ou definitivas, dificilmente é provisória, porque é uma estrutura cara, tá? Às vezes você faz uma contenção provisória para depois transformar ela em definitivo. Eu mesmo já fiz um muro de arrimo uma vez e depois eu reforcei ele quando foi para terminar a obra, porque é uma estrutura cara pra caramba, tá? Pelo funcionamento estrutural, existem as contenções flexíveis, são as paredes diafragma, por exemplo, as paredes estacas prancha, por exemplo, que é flexível com relação aqui, flexível com relação à deformação. Esse tipo de muro, de parede, né, ela se deforma, ela pode se deformar. Concreto deforma. Agora meu celular não tá tocando, não. Oi? Tem alguém com o microfone aberto aí? Hã? Ah, o Laí fez uma pergunta aqui, ó. Desculpa, passei batido aqui. Se é uma pressão negativa gerada. Você pode interpretar assim, uma pressão gerada daqui para cá, ó. Pressão gerada. Então, uma pressão. Você está falando o que, Laí? Quando tem o escoamento do terreno? Porque aqui o muro, ele funciona aqui, ó. Está pressionado aqui. Antes você tinha uma massa ali de terra, aí que ela né, por ação-reação, ela trabalhava com essa parte aí, com esse muro de arrimo, com esse talude, né? Sim. Aí, quando aí você tira essa massa, tinha uma massa ali que, por empuxo, alguma coisa assim, trabalhava junto com essa outra superfície. Aham. Isso. Eu estou tirando essa massa, então, essa massa que eu estou tirando é que eu estou chamando de pressão negativa. Sim. Olha, eu vou explicar isso para vocês. Às vezes você tem, por exemplo, aqui piscina. Isso é muito comum em piscina. Piscina, ela funciona bem se você tiver água de cá e terra de cá. Aí você fica uma estrutura leve. Sabe por quê? A água você tem uma pressão daqui para cá, grande. Quando você cava, faz um muro aqui de arrimo, você tem uma pressão daqui para cá grande. Uma contrabalanceia a outra. Se você tira a água daqui, você tem só a pressão daqui para cá. Se você tira esse rateio, você tem a água daqui para cá, que vai derrubar o muro de um lado para o outro também. Tá? Bom, então eu estava falando dessa questão aqui, ó. Pelo funcionamento estrutural da contenção, você tem flexível e rígido. O que é flexível e rígido? É com relação à deformação. Nós estamos vendo lá em concreto armado, inclusive, graças a Deus, sexta-feira nós vamos ter aula, matéria nova, que o concreto, ele deforma. Ele deforma milimetricamente, às vezes centimetricamente, mas deforma. Tá? Deforma. Então, em algumas situações de cálculo, que eu vou mostrar para vocês aqui até o fim da aula, o cálculo permite a deformação da contenção. Ela vai deformar centimetricamente, milimetricamente, porque seria muito mais difícil calcular, muito mais caro, muito mais pesado, calcular uma estrutura de contenção rígida. Então a gente calcula ela flexível. Ela não vai sair do lugar, mas a gente permite uma movimentaçãozinha ali, centimétrica, milimétrica, né? Mas centimétrica, subcentimétrica. E o que é uma contenção rígida? Muro de gravidade, muro feito com pedra, muro feito com pneu, muro feito com saco de areia. Tudo isso é muro de gravidade. São vários tipos de muro de gravidade. Ele não movimenta. Muro de gravidade ele é rente muito em córrego, contenção de lateral de córrego para fazer estrada na beira de córrego, aquilo é pura gravidade. Carga de pedra. Então, aquilo não tem flexibilidade, são estruturas rígidas. Então, muro de pneu, que tem, vou mostrar, muro de saco de areia, muro de pedra, funciona só com a gravidade. Essas estruturas flexíveis, em geral, são feitas de concreto. Então, no cálculo, a gente admite uma certa flexibilidade de deformação.
Nessas outras aqui feitas de outros materiais, né? Contando só com a gravidade, não. Pela forma de obtenção de equilíbrio, nós podemos separar elas em escoradas e não escoradas. Isso aqui é uma estrutura não escorada. Tá vendo? Aqui eu tenho empuxo do solo, tá vendo? De cima para baixo aqui, ó. O solo tende a empurrar essa estrutura para dentro do córrego, tende a empurrar, e aí eu tenho um muro de pedras em vários níveis, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e essa estrutura não está escorada, não tem escora, tem nada segurando aqui, ó. Quer dizer, como é que ela mantém o maciço estável? Pela carga, gravidade. Muita pedra aqui, aí foi feito um piso aqui em cima aqui e tal. Muita pedra aqui, 3 níveis de pedra. Muita pedra. Funciona bem, só que precisa de espaço, tá vendo? Olha só o espaço que a gente usou aqui para poder fazer essa contenção desse maciço de terra que tem de escorregar, escoar. Tá vendo a grama aqui, ó? A grama serve para quê? Aumentar a estabilidade. Se eu deixar 100 gramas, olha uma região 100 gramas aqui, tá vendo aqui, ó? Esse buraco aqui, ó. Isso aqui é a água que vai lavando o terreno e vai prejudicando a estabilidade da minha estrutura, né? Da minha contenção, tá? Então, essa aqui é uma estrutura não escorada. Essa aqui é uma estrutura escorada, certo? Aí eu tenho um muro muito fino, pequeno. Esse aqui são, na verdade, são estacas metálicas do lado de cá, estacas metálicas do lado de cá. A tendência desse lado é cair, a tendência desse lado é cair, certo? O cálculo usado para auxiliar nisso aqui é uma escora entre uma parede e outra parede. Escora, definição física de escora. É um elemento estrutural que é submetido exclusivamente à compressão. Isso é escora. Tá? Nesse caso aqui, tá vendo? As escoras são metálicas. Poderiam ser de concreto puro. Só que aqui eu tenho uma flexão, né? Uma flexãozinha, então daria. Tá? O contraste de cápsulas. Então, escoradas, não escoradas. Aqui, ó, eu tenho um esquema estrutural de uma contenção, que ela é uma contenção flexível. Ela vai ter uma movimentaçãozinha aqui, tá vendo? É como se fosse uma tensão negativa. Então, nessa região aqui, essa tensão, ela contrabalanceia essa tensão da esquerda para a direita, contrabalanceia a tensão da direita para a esquerda, mas só nessa região aqui. Daqui para cima, eu tenho só tensão de um lado, não tem contrabalanceamento lá de cá. Então, a tendência dessa estrutura aqui é tombar para cá. Além disso, lá em cima, eu tenho as sobrecargas. O que é uma sobrecarga? Passar um caminhão aqui é uma sobrecarga. O caminhão tende a empurrar o solo para cá, né? Então, é uma sobrecarga horizontal. Olha que coisa interessante. A carga é vertical, mas a carga é vertical, né? Mas a sobrecarga no muro é horizontal. Eu vou ter um acréscimo de empuxo, tá? Isso aqui quais são os componentes? Peso do terreno, que é do solo, da água e o efeito das sobrecargas. Isso aqui sempre é solo e água. Sempre é solo e água. Quando eu tenho mais água, eu tenho duas coisas. Professor,
beleza, ó, não vai ter problema nenhum aqui, porque uma carga acumulada. Até onde vocês ouviram aí? Esse slide aqui, vocês viram? Do desenho lá, professor. Quando chegou no desenho lá, aí quando você entrou no desenho, travou. Tá, então vou falar do desenho de novo aqui, ó. Isso aqui é uma O professor não é um está projetando para a esquema gente, não. de um muro. Não, peraí, então. Calma aí. Apresentar agora uma janela. Tá compartilhando. Estão vendo agora aí? Estão vendo? Sim, professor, está vendo agora. Agora saiu. Um pouquinho de cuidado. Vendo, né? Tá, bom. Então, até o caminhão, joia, beleza. Então, eu falei do caminhão que passa aqui, né? Ele causa embora seja uma carga vertical, ele causa um empuxo. Por quê? Porque ele empurra o solo para cá. Né? Empurra o solo. Então, isso aqui é um empuxo. Pensa o estrado aqui em cima, e uma contenção aí nessa fralda de morro aqui, tá? Então, até aqui nós temos um contrabalançamento das tensões, que é essa região aqui, ó, que foi o que o nosso amigo Alair falou. Esse impulso contrabalanceia esse impulso aqui. Um anula o outro, um anula o outro. Então, aqui nessa região, eu tenho aqui, ó, um muro que ele não vai ter deformação. Daqui para cima eu tenho deformação, porque eu não tenho sobrecarga negativa daqui, ó, nessa região. Então a tendência da estrutura de contenção é qual? É deformar para cá, é fazer isso aqui, ó. E se ela não tiver rigidez, ela vai quebrar, vai cair. Então, o que causa esse impulso são duas coisas: o peso do terreno e as sobrecargas. O peso do terreno, peso do solo, mais peso da água. Então, quando você tem o solo está muito encharcado, acontecem duas coisas que são ruins para a estrutura. Primeiro, o solo ele movimenta aqui, ó. Chega a ter um tipo de correnteza aqui. É a primeira coisa difícil. Segundo, o peso do solo aumenta. Por isso que o muro de arrimo cai muito, gente. O muro de arrimo cai muito, a estrutura de contenção cai muito. Olha, eu vou confessar para vocês aqui, vou fazer uma não sei como é que o pessoal fala na igreja, testemunho, fazer um testemunho. Eu calculei mais de 500 prédios, mais de 500 RT de estrutura. Eu nunca tive problema com estrutura, nunca teve rachadura séria, nunca estrutura minha caiu, nunca. Muro de arrimo eu perdi dois, caiu inteiro. Teve um que eu não acreditei, porque tinha tanto concreto, tanto trem, tanto aço, e ele caiu. Ainda bem que eu tinha assinado um laudo, porque os caras não tinham laudo de terreno, né? Então eu tinha assinado um contrato falando que eu ia fazendo essa ressalva, que ia ter nós tínhamos um problema de falta de informação. Aí o cara me processou, mas eu ganhei a causa. O outro eu tive que pagar. Paguei 27 mil no muro. Por quê? Porque eu calculei, caiu. Aí você fala, mas como é que você calcula e cai? É porque é solo, cara, é um trem perigoso. Então, vocês que estão entrando no mercado aí, ó, para fazer cálculo de muro de arrimo, filho, você tem que ter uma segurança danada, porque é perigoso. Então, olha aqui aquele negócio das estacas que eu falei para vocês, né? Lembra, estrutura flexível, não é um muro de gravidade. Então, tem as estacas aqui, ó. Pensa nisso aqui como sendo, por exemplo, uma galeria de esgoto grande. Cavei a galeria de esgoto no meio da cidade. A gente escora um com a outra, chama estronca. Tendência dessa cair para cá, tendência dessa cair para cá, e as estroncas seguram os dois lados, tá?
Aqui eu tenho uma estaca inclinada. Não tem nada para encostar essa estaca aqui. Então, a gente inclina ela para poder segurar, auxiliar essa estrutura, né? A segurar esse maciço aqui, ó. A segurar esse empuxo gerado por essa terra que está para cima aqui, tá? E aqui, o sistema estrutural dela é esse aqui, ó. Na verdade, isso aqui está errado. Isso aqui seria um do lado de cá e um do lado de cá. Dois. Ah, não, aqui está mostrando só um, tá certo. E aqui, só um aqui segurando, não deixa. O empuxo está onde? Estaria onde? Daqui para cá, ó. Esse empuxo estaria onde? Daqui para cá. Esse aqui da direita para a esquerda, esse aqui da esquerda para a direita. Isso aqui é um tirante. Um tirante é uma forma diferente de você garantir a estabilidade de uma estrutura de contenção. Não é uma escora trabalhando com pressão. Você cava dentro do maciço, concreta um bulbo. Um bulbo é como se fosse uma pedra aqui no fundo do terreno da terra e amarra um tirante, um cabo, lá nesse bulbo, lá no fundo. Aí amarra esse cabo na estrutura aqui. Ó. Qual que é a tendência da estrutura? Cair, né? Para cá. O empuxo está da direita para a esquerda. Então, a tendência da estrutura é cair. O tirante vai ser submetido à tração. E a tendência dele é segurar isso aqui. Né? Ele está concretado num bulbo aqui. Lá no fundo é como se fosse uma fundação horizontal isso aqui. Como se fosse uma fundação horizontal amarrada num cabo e esse cabo submetido à tração. Eu já vi acidente em estrada, assim, fui chamado para dar laudo, né? Que os camaradas fizeram o tirante e caiu contenção com tirante, com bulbo, tudo. Arrancou tudo, porque o tirante era curto. Quanto mais longo for o tirante, mais longe tiver o bulbo, mais estabilidade você tem aqui na contenção. Claro que é mais difícil de fazer, né? Mais caro. Por isso que tem que existir aí uma contrapartida entre segurança e custo. Segurança é mais importante, claro. E aqui eu tenho o mesmo esquema, né? Só que no computador e na tela do computador. Então aqui, ó, o tirante aqui, ó, jogado lá no fundo, trabalhando a tração. A tendência dessa parede é tombar para cá, ó. Tombar. Então tá segurando ela, trabalhando a tração aqui. Aí, aqui, tá? E aqui a estronca, quer dizer, a estaca que fica no meio. A tendência dessa é fechar, a tendência dessa é fechar, e a estronca fica segurando os dois lados aqui. Trabalha para os dois lados. Tá? Bom, alguns exemplos de contenção. Então, aqui vamos ver aqui o que acontece nas obras. Esse exemplo aqui é uma estrutura chamada estaca prancha. Prancha. Aqui tem alguns tipos de estaca prancha, ó, a forma como elas são encaixadas. São peças metálicas, tá? Nada mais do que peças metálicas. Essas peças metálicas vão ser cravadas, ou elas são colocadas mediante escavação. Uma das duas coisas acontece, né? Com elas, de 3 a 6 metros, uma estaca dessa aqui. Então, ela é cravada, cavei 3 metros. Eu deixo um chapéu aqui, né? Eu deixo uma ponta dela, uma aba, venho com a estaca com a peça seguinte, encaixo, solto e continuo cravando. Então, com isso aqui dá para fazer burros de... Eu já vi até com 4 pés direitos é 12 metros, né? Ou seja, 4 estacas dessa... unida por solda, certo? Então, cravo uma, deixo uma aba aqui, solda a peça seguinte. Cravo a segunda, deixo uma aba, solda a peça seguinte. Cravo a terceira. Isso é feito antes. Olha só, desde que é feito em muita obra, é a contenção dela, antes de cavar. Porque aí fica a coisa, fica estável, né? Você trabalha com segurança. Então, eu cravei aqui 12 metros de estacas prancha, vai ficar, no final, vai ficar 6 metros dentro do terreno mesmo, que é como se fosse uma fundação, e eu vou cavar 6 metros aqui, 2 pés direitos. Então, primeiro tipo, estaca prancha metálica, cravada e unida aqui com solda.
Então aqui tem algumas formas de ter travamento, de encaixe, né? Encaixe na lateral, tá vendo? Porque ela é encaixada na lateral aqui, ó. Uma do lado da outra. Assim é que você faz uma estrutura contínua, encaixando lateralmente. Ó. Então, vem com uma aqui, parece um pelhão, né? Uma telha. Essa aqui, depois encaixa a outra para cá. O E é fechado, né? Se você for ler, você vai ler berma. Não é berma, é berma. O que é berma? Maciço de solo não escavado. Você faz um buraco aqui, uma escavação, um buraco. O buraco eu leio que fala. Você faz uma escavação e deixa uma parte do maciço sem mexer, não escavar. Aquela parte sem escavar vai dar estabilidade para a sua contenção. É como se fosse um pequeno talude. É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que é a berma. Aqui foi escavado aqui. Pelo tamanho dos caras aqui, foi parte aqui eu tenho umas estacas cravadas e uma parte eu tenho um pequeno talude. Essa berma garante a estabilidade dessa parte da água. Tá travando muito, professor. O som tá saindo travando direto. Retirando. Peraí. Travou de novo? Cavado. E a parte. Isso fica assim. Não, tá? Continuando aqui, nós temos as cortinas de estacas espaçadas, como que se fazem justapostas. Justapostas aqui, ó. Um do lado da outra. Justaposta um do lado da outra. Como que é feito isso? As máquinas vêm cravando uma do lado de, ela prevê o seguinte: todas essas estacas aqui são cravadas, depois a escavação é feita. Então, assim, é possível trabalhar com muita segurança, né? Uma do lado da outra. Professor, tá travando a aula, professor. Tá não para entender nada.
Márcio, bota moral aí, Márcio. Tá difícil, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês preferem que a aula fique gravada? Porque tá foda, velho. Se vocês. Todos aí, né? Então, assim, é até uma falta de respeito. É até uma falta de respeito para vocês aí ficar acontecendo isso, né? É muito ruim. Então, assim, eu posso dar o triplo de trabalho, mas não tem problema nenhum. Eu quero que vocês fiquem de boa. Eu posso gravar o restante da aula e deixar para vocês assistirem, tá? Porque tá muito difícil assim. Eu troquei de internet, mas a região que eu estou morando aqui parece que é difícil mesmo. Então, pode ser assim. Se Professor, eu acho que devido a esses problemas aí com a internet fica até melhor, né? Porque quando fica travando, a gente acaba perdendo o raciocínio. Acho que daquele jeito que você estava fazendo, deixando já gravado, Então, fica melhor, porque não estava. Tá bom, Lula, obrigado pela sua opinião. Sabe o que que é? Porque assim, gente, a minha preocupação é porque para vocês terem um horário, né, cara? Assim, você tem aquele horário de fazer aquilo, depois você não vai mexer com aquilo. Mas beleza. Então, seguinte, vocês são uma turma bacana, bacana, muito obrigado. Sexta-feira, então, já vou deixar a aula de concreto postada, tá? Vocês podem assistir qualquer momento aí depois da sexta-feira. Tá bom, meninos? Um abraço para vocês, eu vou sair e vou preparar para. Hoje ainda eu deixo ela pronta para vocês assistirem. Um abraço para vocês. Beleza, professor. Valeu. Boa noite. Abração, abração.
Bom, então, eu voltei aqui, agora tem gente aí ainda, mas eu estou fazendo isso aqui para que a aula fique gravada, porque muita gente, né, na chamada acaba ficando ruim, tá? Então, eu estava falando da cortina de estacas espaçadas, que é quando uma estaca aqui, ela é cravada do lado da outra. Então, a técnica fala o seguinte, você crava as estacas, crava todas as estacas, depois faz a escavação no meio, tá? É assim que é feita a técnica. E aqui uma maquininha aqui de uma empresa de Goiânia, Engesol, que ela está fazendo aqui, ó, tá vendo? Fazendo, esse aqui é uma escavação, esqueci de falar. Essas estacas podem ser cravadas ou podem ser escavadas. Então aqui está fazendo escavação, depois isso aqui vai ser tudo concretado, estaquinha uma do ladinho da outra, e o muro vai se configurar aqui, depois isso aqui no meio, esse material do meio é retirado, tá? Vou parar aqui de gravar, né, a aula, para poder no vídeo, a gente não gerar um vídeo muito longo, não gerar um vídeo longo. Eu vou interromper e vou continuar.